Educação à distância, mudando realidades. Olá, querido aluno, querida aluna. Eu sou a professora Kênia Freitas, esse é o meu sinal. E agora eu irei fazer a minha audiodescrição. Eu estou aqui no estúdio do IFRO, Porto Velho, Zona Norte. Atrás de mim há uma parede branca com escrito EAD, mudando realidades, na cor verde. Não sou muito alta, sou morena, tenho os cabelos castanhos escuros, curto e encaracolado. Utilizo óculos, meus óculos são azuis. Eu estou com uma camisa verde, uma saia florida e um sapato creme bem clarinho, tá ok? Vamos então agora para a nossa web aula 1. Da disciplina Multiculturalismo e Direitos Humanos, hoje nós vamos ver na web aula 1, identidade, diferença e diversidade sociocultural, os africanos afrodescendentes no Brasil colonial, independente e contemporâneo. E vamos falar também sobre alguns movimentos sociais. Vamos primeiramente ver o que é identidade. Identidade tem uma definição, um conjunto de características que é comum a grupo, ou mesmo próprio de um único ser, que o torna uma espécie singular dentro da sociedade ou sistema. O conjunto destas identidades ou a multiplicidade desses seres formam o que se compreende por diversidade, aí a palavra, ou compartilhamento de diferenças no âmbito do relacionamento. Então, aquilo que uma pessoa é, aquilo que um grupo é, isso é a identidade, faz com que esse grupo, essa pessoa seja diferente às vezes de outra pessoa ou o grupo seja diferente de outro grupo. Vamos continuar? Nós vemos na atual sociedade uma crise de identidade. Por que essa crise de identidade? Às vezes as pessoas ficam pensando, quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? E às vezes ele não consegue, chegar a uma resposta. Por isso, a crise de identidade. Essas crises de identidade são características da modernidade tardia e que sua centralidade atual só faz sentido quando vistas no contexto das transformações globais. Ou seja, as coisas vão se transformando tão rápido que as pessoas começam a se perder e falam, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui? E é uma característica da vida contemporânea. A identidade e a diferença são criações sociais e culturais, não só da sociedade, mas também da cultura. Não podem ser compreendidas fora dos sistemas de significação nos quais adquirem sentido. Elas estão em estreita conexão com relações de poder. Ou seja, há a sociedade, a sociedade, quando nós falamos uma sociedade mais rica ou uma cultura diferente da outra, e às vezes uma sociedade acha que a cultura dela é melhor, tem mais poder, é melhor do que a outra. E isso nós vamos ver que não é assim, as culturas só são diferentes. Continuando, vamos lá? Diversidade agora falando sobre cultura, sociocultural. Se refere à coexistência de dois ou mais grupos com culturas diferentes no mesmo território. Para que esse fenômeno exista, é necessário que haja um certo grau de aceitação entre as duas culturas. Olha a palavra, aceitação. Que desse modo realimentam e tomam emprestado elementos uns dos outros. A diversidade sociocultural pode aparecer por muitas razões, desde invasões históricas até a imigração atual. Pense no Brasil. Muitas culturas, Nós vamos, na verdade, durante essa disciplina, falarmos sobre o negro, a cultura afrodescendente e o indígena. Então, essas culturas, elas vivem, se desenvolvem juntas no mesmo lugar, ou seja,
Vamos falar aqui do nosso país, do Brasil. E elas devem estar juntas harmoniosamente, tá bom? Continuando, vamos lá. É necessário que haja uma aceitação, ou seja, uma cultura deve aceitar a outra e vice-versa. E não devem brigar entre si, tá ok? Continuando, vamos lá? A identidade cultural é ao mesmo tempo desigual e diferente, pois ela é permeada por relações de poder e legitimidade. E aí coloquei aqui alguns exemplos: países fortes versus fracos, governo nacional versus internacional, entre outros. Dessa forma, não é possível falar em unidade na diversidade, especialmente quando se tratar de problemas para os quais ainda não há respostas. Unidade na diversidade, será que países fortes conseguem conviver com países fracos? O que normalmente acontece quando eles entram em choque, né? Pense assim, se você colocar que uma cultura é mais forte do que a outra, apesar que isso não deve existir, mas se uma cultura se acha melhor do que a outra ou é mais forte do que a outra, o que vai acontecer? O choque, e não vai haver unidade. Bom, continuando. A expressão diversidade cultural busca compreender as diferenças entre as várias culturas existentes que fazem parte do que se chama identidade cultural. Então, essa expressão, diversidade cultural, busca compreender as diferenças entre as várias culturas e fazer com que essas culturas consigam conviver no mesmo local. Coloquei aqui o nosso país, né, Brasil, e a gente vê alguns exemplos de culturas diferentes. Falando um pouco agora sobre os africanos afrodescendentes no Brasil colonial. Vamos então agora passar um pouco para a história dos afrodescendentes. O que acontece? Os colonizadores portugueses achavam que eles precisavam de pessoas para trabalhar. Que eles falavam assim, olha, os indígenas não estão mais querendo trabalhar. Isso, na verdade, por vários fatores, né? Os indígenas começaram a se rebelar e daí eles falaram, não, a gente não consegue mais dominar os indígenas. Precisamos de pessoas para trabalhar, né? Escravos, na verdade, eles falavam, né? Precisamos de escravos para trabalhar. Então, como eles já haviam realizado a exploração e dominação do litoral africano, o que eles fizeram? Vamos lá, então, pegar os africanos, já que a gente já dominou lá o litoral, vamos trazê-los para a mão de obra escrava e aí eles vão, então, ocupar os postos de trabalho, principalmente aqui na época da cana-de-açúcar. Eles falaram, vamos buscar os africanos e eles então vão trabalhar para nós na produção de cana-de-açúcar, já que os indígenas não querem mais trabalhar, né? Eles estavam se rebelando, não queriam mais trabalhar como escravos, claro, né? O historiador Stuart Schwartz afirma que, entre os fatores que explicam o início da escravidão de africanos, estava o fato de os índios se rebelarem com o trabalho da lavoura, eles já tinham trabalhado muito na lavoura. Os jesuítas começaram a ser contra a escravidão a escravização dos indígenas, e eles achavam também que os africanos eram mais fortes que os indígenas e eles eram então melhores trabalhadores. E eles começaram então a priorizar o africano. E eles então vieram, né, para o Brasil e começaram a trabalhar nas lavouras. A gente, no slide anterior, tem uma foto, né, deles trabalhando na lavoura e a gente sabe muito bem como eles eram tratados, como é que eles chegavam aqui. Nas próximas aulas nós vamos falar um pouco mais sobre a história do africano, da chegada dele aqui no Brasil, ok? Então agora nós vamos para os africanos afrodescendentes no Brasil independente.
Muito antes do grito de independência ou morte às margens do Ipiranga, a população negra africana escravizada no Brasil já lutava pela sua emancipação. Mesmo trabalhando como escravos, eles já tentavam se emancipar dos seus senhores. E eles lutavam pela própria liberdade. Mas foi sempre silenciada quando se trata de protagonismo. Se nós formos ver na história, nós temos pessoas negras que lutaram pela independência dos negros, mas quase não se fala, infelizmente. Vamos continuar? Por exemplo, em 12 de agosto de 1798, a Conjuração Baiana faz um movimento emancipacionista pioneiro do Brasil. E aí, visando o quê? A independência da coroa portuguesa. E levar todos à igualdade. Mas os ideais de liberdade da população negra só vão ser concretizados um século depois, 1889, quando a gente sabe que foi assinada a Lei Áurea. Então, eles tentaram, na Conjuração Baiana, tentaram fazer alguma coisa, mas, infelizmente, não conseguiram. Temos 4 líderes que não participaram do movimento da independência, mas ajudaram a plantar o germe. São homens negros que participaram da Conjuração Baiana e, olha só, eles foram enforcados e esquartejados para dar exemplo para a população preta. Por quê? Para que eles não continuassem com isso. E aí nós temos aqui os 4, tá? João de Deus, Lucas Dantas, Manuel Faustino e Luiz Gonzaga das Virgens. Quase não se fala deles, mas eles foram homens que participaram da emancipação negra. Os africanos afrodescendentes no Brasil contemporâneo. Bom, depois da abolição, né? Alguns ex-escravos foram para as cidades, só que eles não tinham onde morar. O que eles foram fazer? Morar com as pessoas mais pobres da sociedade. E aí, o que o governo não gostava deles, porque falava, eles estão enfeiando a cidade, nós não queremos esse povo aqui. E eles falaram assim, olha, vocês precisam ir para um lugar melhor. Melhor entre aspas, tá? E aí, os negros foram para os lugares, lá eram lugares mais pobres, lugares sem energia. E eles então foram colocados, o governo colocou todos eles num lugar, tipo assim, vocês vão ficar aí, que aí é o lugar melhor, entre aspas, porque não era melhor nada. Mas eles falaram, nós não queremos que vocês fiquem aqui. Uma coisa que eu achei interessante, olha só, o bairro da Liberdade inicialmente era um bairro negro, viu? Para quem não sabia, o bairro da Liberdade em São Paulo foi inicialmente um bairro negro. Eles não tinham moradia, não tinham emprego, não tinham escola, não tinham educação. Lá no roteiro, eu gostaria que vocês, quando forem olhar o roteiro, tem um vídeo que fala bem sobre isso. Como é que foi? Eles não eram mais escravos, só que eles não tinham trabalho. Os filhos não podiam estudar na mesma escola que os brancos e eles eram marginalizados. Então tem um vídeo, preste bastante atenção, é um vídeo muito, muito, muito bom. Não deixe de assistir, tá bom? Eles foram excluídos socialmente, economicamente e intelectualmente. Eles não podiam ficar com a sociedade, eles não tinham dinheiro e nem trabalho, e também não podiam estudar, porque eles não eram aceitos nas escolas, dos ditos brancos. O Brasil nunca quis escutar o que o negro tinha a dizer. Eles tiveram passado roubado, perderam o seu futuro. Eles moravam bem, eles estavam na África, foram trazidos para cá como escravos e apagaram tudo aquilo que eles trouxeram, toda a cultura que foi trazida para o Brasil.
O preconceito fazia o negro ser tratado como escravo em muitas regiões, mesmo após a abolição da escravatura, tá? Caso você não saiba. Quanto mais o racismo crescia, mais o negro era excluído da sociedade e mais o racismo crescia. Gente, isso aqui é uma frase assim, demais. Quanto mais o racismo crescia, mais o negro era excluído da sociedade e mais o racismo crescia. Muito forte, né? Muito forte mesmo. Nossa sociedade avançou muito, mas isso não quer dizer que o racismo acabou. A escravidão foi algo tão cruel que criou uma dívida histórica impagável. Até hoje ainda há resistências quando se fala de políticas públicas para o negro. Aí eu pergunto, racismo acabou? De vez em quando a gente assiste alguma coisa, algum vídeo que não é montagem, que a gente vê que realmente aconteceu. E a gente vê que o racismo não acabou. E tudo que eles trouxeram de bom para a sociedade, tudo que eles têm de bom, muita gente nem... Não, vocês não servem, vocês, a cultura de vocês não serve. Vamos pensar bem nisso, tá? Continuando. Vamos para alguns movimentos sociais. Durante a escravidão, já tinha resistência. Muitos fugiam, né? E iam para os quilombos. Nós temos aqui um dos líderes que é muito conhecido, Zumbi dos Palmares, tá? Os escravizados utilizavam-se da quilombagem. O que é isso? Fuga para os quilombos e outros tipos de protestos. E do bandoleirismo, guerrilha contra povoados e viajantes, para rebelar-se contra a escravidão. Eles faziam sim alguma coisa, tá? Eles ficavam lá só trabalhando, coitados, sofrendo. Não, eles fugiam para os quilombos, eles brigavam, eles faziam guerra contra os povoados, contra viajantes, faziam sim alguma coisa. Pena que muitos não conseguiram resultado nenhum. Após a Lei Áurea, de 13 de maio de 1888, a população negra então inicia um novo desafio. A luta contra o preconceito e desigualdade social. Então, a Lei Áurea, nossa, agora com a Lei Áurea todos vão ser livres. Não vai ter mais escravidão, não vai ter mais problemas. Aí então começa a luta, tá? Contra o preconceito e a desigualdade social. Ao final do século XIX, durante uma grande parte do século XX, eles começaram a fazer alguns livros, alguns periódicos, na verdade, alguns jornais. No início, qual era o objetivo? Só discutir a vida da população negra, em geral, promover alguns assuntos interessantes e tal. Na verdade, era só para a população negra esses periódicos. Depois, eles começaram a denunciar atos praticados contra os negros. Então, não era só de informação. Começaram a falar, olha, está acontecendo isso, o negro está passando por tal dificuldade, nós estamos tendo problemas porque a gente não consegue estudar, a gente não consegue lugar para viver, para morar. Então, no começo, esses periódicos eram só informativos e depois eles começaram a ser atos de denúncia contra as coisas, os atos praticados contra o povo negro. Em 1931, é fundada a Frente Negra Brasileira. Esse movimento depois se tornou um partido político. E após o Estado Novo, esses grupos começaram a se organizar e formando entidades importantes na história, como, por exemplo, coloquei aqui a União dos Homens de Cor, e são dois, União dos Homens de Cor e o Teatro Experimental do Negro. Já na época de 60, da década de 60, surge o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos e a luta africana contra a segregação. Começou nos Estados Unidos, mas é claro que repercutiu aqui também no Brasil, né? Aí a gente vai para décadas de 70 e 80. Os jovens negros se juntam para denunciar o preconceito. Nós temos muitos protestos, muitos atos públicos.
das mais diversas formas, chamando a atenção da população e do governo para o problema social. Por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo no Teatro Municipal de São Paulo, que resultaria na formação do movimento negro unificado. Coloquei um outro também, a Marcha Zumbi, em Brasília, em 95, contou com a presença de 30 mil pessoas. Bastante gente, foi um movimento bem grande, isso já na década de 70, 80 e 90. Porém, a instauração de medidas práticas passa a ser realizada após a Conferência Mundial contra o Racismo, discriminação racial, xenofobia e formas correlatadas de intolerância, isso em 2001. São criados programas, então, de cotas raciais, que a gente já conhece, e vai estudar também um pouco durante esta disciplina, iniciativas estaduais e municipais. E, em 2003, a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. Então, eles começam a pensar um pouco no negro, a gente vê as cotas raciais, coisas que vão auxiliar o negro para que ele continue sendo um membro da sociedade, mesmo sendo talvez de uma cultura diferente da sua e da nossa, tá bom? Continuando. Hoje em dia, o movimento negro reivindica compensação por todos os anos de trabalho forçado e a falta de inclusão social após a abolição, ou seja, antes, trabalho forçado, depois, falta de inclusão social. A falta de políticas públicas destinadas à maior presença do negro no mercado de trabalho, também nos campos educacionais, a efetiva aplicabilidade das leis que buscam a criminalização do racismo e a plena aceitação e respeito à cultura e herança histórica. Então, isso é que luta o movimento negro, tá? Aceitação da cultura, respeito pela cultura do negro. Nós temos aqui as nossas referências. Espero que você tenha gostado da nossa aula e aproveitado bem. Lá no roteiro nós temos alguns vídeos que eu gostaria que você assistisse, algumas páginas também que seria interessante você ler. E espero você na próxima web aula. Até mais! Educação à distância, mudando realidades.